Olá a todos, Paulo Vrobel aqui comentando temas das relações internacionais, da política e da economia internacional. Agora no YouTube, então eu peço a vocês que se inscrevam no canal e, se gostarem, claro, dêem um like e recomendem para os amigos, para os conhecidos, para que nossa comunidade cresça. E também deixe suas observações e críticas, são sempre muito bem-vindos. Eu vou continuar falando sobre a China, a República Popular da China, mas vou ampliar um pouco para o seu entorno, né, os seus vizinhos, e um pouco também para a questão da zona, da área, do oceano mais complicado, mais importante, relevante na geopolítica atual, que se chama o Indo-Pacífico. Então, o fim de semana antes, 2 dias antes dessa grande parada militar chinesa, do dia 3 de setembro de 2025, que eu já comentei em outro post, houve um encontro na cidade de Tianjin, no norte da China. Houve um encontro desta organização chamada, em inglês, Shanghai Cooperation Organization, Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma organização criada pela China e pela Rússia em 2001. Chinês e russo são as línguas oficiais da organização, criada junto com os países da Ásia Central, todos esses países, Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão, todos esses países grandes produtores de gás natural e petróleo, alguns, para tentar resolver os problemas. Lembra, o princípio do século XXI, ainda mais ou menos 10 anos depois da Guerra Fria, a Rússia já sob o governo de Vladimir Putin, que completou esse ano 25 anos de governo. Então, essa organização foi uma organização modesta no início, né? Apenas 5 ou 6 países. Depois foi crescendo e hoje alcançou 10 países. Os países que foram convidados a se juntar recentemente foram Índia, Paquistão, o Irã e, mais recentemente, a Bielorrússia, no último ano, em 2024, a Bielorrússia, que, sejamos francos, é uma espécie de um apêndice da Rússia do presidente Putin. Pois bem, esses encontros são encontros como todas as organizações regionais, multilaterais, são encontros de chefe de Estado ou de governo, encontros anuais, né? Existem no mundo quase 60 mil organizações internacionais, né? Intergovernamentais e não governamentais. Para que isso tudo eu não sei. Então, boa parte dessas organizações são organizações intergovernamentais, como esta, organizações de governo. Então, os chefes de Estado, como é o caso, por exemplo, do BRICS, é o caso do G20, é o caso de organizações representadas pelos líderes principais dos países. Foi o que aconteceu dessa vez. A grande novidade foi o que apareceu ser uma articulação política, um tititi, troca de segredinhos no canto, entre o líder chinês, Xi Jinping, o líder russo, Vladimir Putin, e o líder indiano, Modi. Inclusive, cenas meio bizarras do ponto de vista da diplomacia internacional, que é o presidente Modi e o presidente Vladimir Putin andando pelas salas da organização de Tianjin, do encontro, andando de mão dada, né? Andando de mão dada. Esse tipo de rapport, né? Esse tipo de engajamento é uma surpresa. Por quê? Porque a Índia mantém, desde sempre, desde a sua independência em 1947, a Índia mantém uma certa independência. A Índia foi praticamente uma aliada soviética durante a Segunda Guerra Mundial, mas sem se engajar completamente. E depois do final da Guerra Fria, gradativamente, a Índia abriu essa economia na década de 80 e se aproximou cada vez mais das economias liberais, principalmente dos Estados Unidos, que é o grande mercado para produtos indianos. Então é uma surpresa que a Índia esteja agora, né, demonstrado nesse
último fim de semana em Tianjin, de amores e juras eternas com os dois principais líderes da Ásia, ou da Ásia, da Eurásia, que são, claro, o líder chinês e o líder russo. Lembro que a Índia é o país mais populoso do mundo hoje, né? Acima de 1 bilhão e 400 milhões. A Índia é um dos poucos países, inclusive da Ásia, que continua com uma taxa de crescimento positiva. Quer dizer, a Índia continua, ao contrário da China, ao contrário do Japão, ao contrário da Coreia, ao contrário da Rússia, ao contrário do Brasil, ao contrário de quase todo mundo, a Índia continua crescendo a população. E por que população é tão importante? Porque população é recurso de poder. População é forças armadas, população é mercado consumidor. Então, uma grande população, como é o caso também da China, uma grande população dá uma espécie de... transmite uma ideia de poder internacional, né? No caso da Índia, além disso, a economia indiana é a economia que, das grandes economias, é a que mais vem crescendo, né? A economia indiana este ano está crescendo em torno de 7 alguma coisa por cento. Enquanto, como eu já comentei, a China está em recessão, a Europa toda praticamente em recessão, é um crescimento muito baixo, é o mesmo do Japão, é o mesmo da Coreia, e os Estados Unidos com um crescimento razoável, positivo, mas a Índia muito mais. E a Índia está a caminho de se tornar a quinta economia do mundo, né? Superando o Reino Unido. E nas costas da Alemanha, lembro vocês, os Estados Unidos é o primeiro, China é o segundo, a Alemanha é o terceiro. No caso atual, o Reino Unido ainda é quarta, mas já perdendo para a Índia. Então, a Índia vem se destacando no cenário internacional nos últimos 10, 15 anos, que é exatamente o período sob a liderança de Modi. O grande mercado para os produtos indianos, né, para os produtos mais sofisticados indianos, é o mercado americano. Não é o mercado russo, nem o mercado chinês. Então, o presidente Trump, uma das suas últimas medidas, que está deixando o mundo de cabelo em pé, eu vou falar sobre esse tema com mais calma, mas o presidente Trump dobrou a tarifa acordada entre os Estados Unidos e a Índia e passou de 25% a tarifa de importação dos produtos indianos pelos Estados Unidos para 50%, tarifa igual à nossa. Sobre o argumento, né, alegando que a Rússia é um dos maiores importadores de petróleo russo, o que é verdade. China e Índia são os dois grandes importadores de petróleo russo. E que isso estaria afetando as sanções americanas e europeias sobre a questão da guerra russo-ucraniana, e também que a Índia estaria se aproveitando, comprando um petróleo relativamente barato e vendendo para a Europa como se fosse petróleo indiano. Ou seja, certo ou errado, não importa. O que importa é que a tarifa dos produtos que a Índia exporta para os Estados Unidos, principalmente os produtos industriais mais sofisticados, passou a praticamente inviabilizar 50%, como nós sabemos, inviabilizar as exportações indianas para os Estados Unidos. Isso quer dizer que a Índia teria, né, esta é a explicação, teria abandonado a sua tradicional política de proximidade com os Estados Unidos, em termos de questões internacionais, de política externa, e a Índia estaria entrando numa aliança, agora demonstrada, simbolizada pela essa organização, pelo último fim de semana, estaria entrando numa aliança com a Rússia e com a China. Vou fazer apenas um comentário breve. Eu não acredito que isso vai acontecer. A questão é muito mais complicada, muito mais complexa. A Índia tem problemas fronteiriços antigos com a China. A Índia é um país que sempre zelou pela sua certa independência, e eu não acredito que a Índia vai abrir mão da sua integração à economia internacional, a sua integração econômica com os Estados Unidos, em função de uma questão apenas de despeito ou de crítica a uma das políticas do presidente Donald Trump.
Então vamos acompanhando esse tema também, né? É importante essa organização, eu não acho que ela vai ser uma organização fenomenal, de importância global, mas isto é o que a imprensa veio cobrindo, já que tudo que vem da Índia, e particularmente da China e da Rússia, mais particularmente ainda da China, o interpretado pela imprensa convencional brasileira e mundial como sendo espetacular, como sendo tudo é maravilhoso, né? Então vamos acompanhar para ver como isso vai evoluir. Então, obrigado a todos e novamente lembram, por favor, inscrevam-se no canal. Até a próxima.